Dostoiévski, autor de alguns dos maiores clássicos da literatura mundial, como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Lev Tolstói deixou como legado nada menos que obras como Guerra e Paz e Ana Karenina. Embora sejam do século XIX, esses autores ainda têm muito a nos dizer até hoje. Esse foi o tema da palestra do professor Flávio Ricardo Vassoler, no auditório do CCHLA. A literatura russa do século XIX é muito peculiar porque ela é tida como um grande crítico literário brasileiro. Na verdade, não nasceu no Brasil, mas depois se radicou aqui no Brasil. O Otto Maria Karpo costumava dizer que a literatura russa era como que a sociedade civil russa diante das grandes estruturas de repressão do regime czarista. O regime czarista não permitia liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, cerceava os partidos políticos, dominava o jogo político. Então a falta de um grande veículo de discussões políticas, sociais, econômicas, filosóficas, teológicas, a literatura russa do século XIX, que vale frisar, os russos chamam o século XIX literário de Zalatoy Viek, século de ouro da literatura russa. A literatura russa congregava nas suas construções, nos seus romances, nos seus contos, essas grandes tensões de época que eram incorporadas fortemente às narrativas sem que isso ocasionasse um prejuízo à qualidade estético-literária das obras. A palestra abordou diversos fatores levantados pelos autores russos e sua relação com a linguística, a filosofia e a história. Dostoiévski e Tolstói são autores que congregavam todo esse campo enorme de discussões e faziam com que em suas obras as grandes questões da sociedade russa da época e as tensões entre socialismo e capitalismo, existência ou inexistência de Deus, sentido ou não da vida, sobre se a Rússia teria uma nova palavra a trazer para a humanidade, para além da civilização europeia, todas essas questões transpassam a obra desses autores de tal maneira que a grande literatura russa do século XIX não pode ser lida sem uma chave transdisciplinar, multidisciplinar. Dostoiévski e Tolstói trouxeram revoluções não só em termos filosóficos, sociológicos, políticos, mas a constituição da obra trouxe uma renovação do gênero literário. E isso passa, em Tolstói e Dostoiévski, por uma renovação da linguagem, modulando a linguagem com base no pertencimento de várias classes sociais no romance. Esta professora falou da importância do encontro para os estudiosos do assunto na universidade. Trazer o Flávio aqui para o ambiente universitário é extremamente importante pela atualidade da obra de Dostoiévski, né? E que vale não somente para a literatura, mas para a linguística, para os estudiosos, né? Para os amantes dos clássicos, e os clássicos são eternos.